Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado, encarnado, e que como homem ele sofreu uma morte na cruz do Calvário, substitutiva, uma morte vicária, uma morte remissora, uma morte capaz de salvar o homem dos seus pecados, e que ele sofreu a morte não somente do ponto de vista para nos salvar atualmente, mas nós somos perdoados de todos os pecados e portanto temos uma salvação eterna. Isso é muito bom, mas é preciso que essa palavra se torne em nós aquilo que Jesus disse em João, o Evangelho, lá no capítulo 6, versículo 63, ele disse: olha, as minhas palavras são espírito e são vida. É isso que nós queremos. Quem quer isso? Quem quer ter uma experiência profunda da palavra que nós recebemos do Senhor? Uma experiência no espírito, no coração, para que você possa experimentar, viver o reino de Deus hoje. Como o Senhor disse, o reino de Deus não virá com visível aparência, porque ele está dentro de vós. É essa experiência que nós buscamos. Então nós chamamos essa terceira parte, ou melhor, essa terceira fase do ministério, de palavra espírito. Pastor, o que quer dizer palavra espírito? Para os irmãos entenderem isso, eu quero apresentar para os irmãos como que, depois de longos estudos da Escritura, nós estudamos a Bíblia desde sempre, mas enquanto ministério da palavra, nós estamos há 16 anos estudando este livro aqui. Mas não é estudando com revistinha de escola dominical, não. Aquelas revistinhas, 13 lições, já viram? Ou 12 lições? Não. Nós sempre tomamos este livro por objeto de estudo, de observação, de contemplação, de combate, de embate, de sorte a discernir o que consta aqui dentro. Porque esse ministério tem uma viva certeza, uma viva convicção, uma forte convicção de que Deus se revelou a nós por intermédio das Escrituras Sagradas. Nós sabemos disso. Nós buscamos saber o que alguém disse no passado, ou o que alguém importante acha sobre isso ou aquilo. Nós sempre tomamos a Escritura como sendo o nosso porto seguro. Então são 16 anos trabalhando intensivamente na Escritura para compreendê-la. Um livro muito complexo. Não pense você que a Bíblia é simples. Até porque, se você pensar na sua composição, em primeiro lugar, ela foi escrita em 3 línguas arcaicas, que é o grego, hebraico e aramaico. Então daí já estamos com um grande problema e uma grande complexidade, porque os textos originais destes livros aqui, que são 66, eles foram escritos em línguas muito distantes da nossa, que não tem parentesco, inclusive, com nossa língua. Isso já é um grande problema. Segundo, esse livro foi escrito dentro de um período muito longo. Ele foi escrito ao longo de 1500 anos. Ele não foi escrito tudo de uma vez só. Não, foi escrito ao longo de um período. Ao longo de 1 milênio e meio ele foi escrito. Por mais de 40 autores diferentes. E esses homens que escreveram, profetas, apóstolos, historiadores, eles eram das mais diversas estratificações da sociedade. Aqui teve boiadeiro que escreveu o livro de Amós, era um boiadeiro, cuidava de boi. Aí escreveu o livro de Amós. Nós temos Isaías, que era um estadista, um estadista. Nós temos um matemático, um cientista, um matemático, e talvez, quem sabe, Moisés era um matemático. Embora, quando ele escreveu o seu primeiro texto, que talvez tenha sido o Salmo de número 90, ele tenha já perdido muito das suas habilidades intelectuais, porque ele esteve 40 anos no deserto de Midian cuidando de ovelhas. Nós temos então pastores de ovelhas como Davi, nós temos profetas, pessoas diversas, que
ajudaram a escrever, como nós temos no Novo Testamento, pescadores, médico como Lucas, né? Cosmopolita como Paulo. Paulo é um homem extraordinário do ponto de vista intelectual, alguém que conhecia de direito, conhecia de literatura, conhecia de línguas, um homem aberto para o mundo. Então foram mais de 40 escritores que nos trouxeram este livro ao longo de mais de 1500 anos. Inclusive esses homens estavam espalhados em 3 grandes continentes: Ásia, África e Europa. Então daí os irmãos veem que há uma complexidade ou não? E agora estamos aqui há 2000 anos depois que o último livro foi escrito, há 2000 anos distantes. Tomamos um livro do ponto de vista histórico, para nós, em relação a nós, antigo, antiguíssimo, e queremos compreendê-lo. Ainda há aqueles que abrem a Bíblia assim e lê: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, vou falar Medo e não Medo, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. O que Deus quer dizer aqui para nós, hein, irmãos? Eu abri aqui, eu pedi para Deus, Ele trouxe aqui: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. É Medo, tá? Direi Medo, porque aqui tem uma revelação. Aqui tem algo. Bem, eu não sei bem quem é o tal de Assuero, mas deve ser, o que eu sei é que um grande medo virá sobre a terra. Há quem faça isso, porque não compreende que a Bíblia é um livro que ele passa pela história dos povos, pela história dos homens. Um livro que não caiu do céu, não. Igual maná, não. Ele foi escrito dentro da existência humana, das complexidades humanas, dos deveres humanos, da cultura humana, do labor humano, da vida humana, das angústias humanas. Ou seja, este livro, ele tem algo divino, mas ele tem algo de humano. Ou não tem?